Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje o foco é um tema, crucial para quem estuda para concursos, especialmente na área de segurança, direito. A Lei 10.826 de 2003, o famoso Estatuto do Desarmamento. A nossa ideia aqui é descomplicar essa lei, sabe? Ir direto nos pontos que, mais aparecem nas provas. Vamos pegar o texto da lei mesmo e tirar o que é essencial sobre como o Brasil lida com armas de fogo, do registro até, as penas. Então vamos lá, é entender a lógica do estatuto e aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora H, né? Para começar, essa lei veio para centralizar o controle de armas, certo? Como é que isso funciona na prática? Exatamente. O coração desse controle todo é o SINARME, o Sistema Nacional de Armas. Tá lá no artigo 1º já. Ele fica ligado ao Ministério da Justiça, sabe? E quem opera a Polícia Federal, em todo o país. A grande função dele, que está no artigo 2º, é justamente criar um cadastro único, um controle centralizado. Um cadastro. De que exatamente? Tudo sobre as armas. Praticamente tudo que for relevante para o controle e para o rastreamento. O SINARME cadastra a arma em si, tipo as características, quem é o dono, se foi feita aqui, importada, vendida, também as autorizações de porte que a PF emite, as transferências de dono e qualquer problema, né? Extravio, furto, roubo. E mais, ele registra até modificações na arma, apreensões e quem trabalha com isso. Armeiros, comerciantes, importadores. A ideia é ter a vida da arma toda ali. Entendi. Um controle bem amarrado para tentar não deixar brecha. Mas tem alguma arma que fica de fora? Alguma exceção? Tem sim. E olha, isso é clássico para cair em prova. É pegadinha certa. O parágrafo único do artigo 2º diz bem claro: armas das Forças Armadas e também das Forças Auxiliares, polícias militares e bombeiros militares. Essas não entram no SINARME. Ah, elas têm sistema próprio, então. Isso, registro próprio ligado à estrutura delas. O SINARME foca mais nas armas dos civis e de outras instituições, sabe? Ok, então SINARME para a maioria. E o registro em si? Todo mundo que tem arma tem que registrar? Sim, o artigo 3º não deixa dúvida. Registro obrigatório para toda arma de fogo no órgão certo. E aqui tem um detalhe crucial. Se a arma é de uso permitido, o registro é no SINARME, lá na Polícia Federal. Agora, se for de uso restrito, aí o registro é no Comando do Exército. Essa divisão de quem faz o quê é fundamental. E para a pessoa física comprar uma arma de uso permitido, quais são as exigências? Imagino que não seja fácil. Não mesmo? O artigo 4º traz a lista e ela é bem rigorosa. Mostra bem a intenção da lei de restringir, né? Primeiro tem que declarar a tal da efetiva necessidade. Um conceito meio aberto, mas que exige uma justificativa. Depois, comprovar idoneidade, ou seja, apresentar um monte de certidão negativa de antecedentes criminais, federal, estadual, militar, eleitoral, e declarar que não está respondendo a inquérito nem a processo criminal. A famosa ficha limpa. Além disso, precisa provar que tem ocupação lícita, um trabalho, e residência certa. E 2 pontos super importantes: comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para usar a arma. Ou seja, tem que provar que sabe atirar com segurança e que está psicologicamente apto para ter uma arma. Exato. E o artigo 11A detalha que isso tem que ser feito por instrutor e psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Não é qualquer um. Certo. É uma barreira e tanto. E depois de conseguir tudo isso... Aí, se estiver tudo ok, o SINARME emite uma autorização de compra. E atenção, ela é específica para aquela arma e para aquela pessoa. É intransferível. Parágrafo 1º do artigo 4º. Até para comprar munição, tem controle. Só pode comprar para o calibre da arma registrada. Parágrafo 2º. As lojas também têm obrigações. Comunicar a venda, manter registro. Parágrafo 3º. E mesmo se for vender de uma pessoa para outra, precisa de autorização do SINARME antes. Parágrafo 5º. O sistema tenta fechar o cerco. Ok, a pessoa conseguiu comprar, registrou. Tem o certificado de registro, o CRAF. Com isso, ela pode andar com a arma na cintura? Não. De jeito nenhum. E essa talvez seja a confusão mais comum e, olha, ponto essencial para a prova. O artigo 5º é muito claro.
O CRAF autoriza a pessoa a manter a arma. Onde? Exclusivamente dentro de casa, ou nas dependências da casa, tipo a garagem, ou no local de trabalho, mas só se a pessoa for a dona ou responsável legal pelo lugar. Ah, então é a posse. Exatamente, é a posse. Para quem mora em área rural, o parágrafo 5º ainda diz que essa posse vale para toda a extensão da propriedade rural, mas é posse restrita ao local. Entendi. Posse igual arma em casa ou no trabalho registrado. E esse registro vale para sempre? Não, não. O parágrafo 2º do artigo 5º exige renovação periódica. O prazo vem no regulamento, mas a lei diz que não pode ser menos de 3 anos. E para renovar tem que comprovar tudo de novo. Idoneidade, capacidade técnica, psicológica, tudo aquilo do artigo 4º. Para ver se a pessoa ainda tem condições, né? Isso. A ideia é essa verificação contínua. Perfeito. Posse ficou clara, restrita ao local. Agora vamos para o porte de arma. O direito de andar armado por aí. Se a posse é a regra para quem registra, o porte seria? O porte é exceção, bem marcada. O artigo 6º já começa jogando a real. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Essa é a regra geral. Ponto. Mas, logo em seguida, ele lista um monte de categorias profissionais e algumas situações bem específicas que podem ter o porte autorizado. São as exceções à regra. É aí que a lista fica grande, imagino. Quem são essas exceções? Quem pode andar armado fora de casa ou do trabalho? A lista é longa mesmo, está nos incisos I a X do artigo 6º, vale muito a pena ler com calma para a prova, mas assim, resumindo os principais grupos. Forças Armadas, vários policiais, PF, civil, militar, penal, bombeiros militares, Força Nacional, guardas municipais. Opa, guardas municipais têm alguma coisa especial, né? Ouvi falar de decisão do STF. Exato. Ponto de atenção total aqui. O STF julgou inconstitucional aquelas restrições que limitavam o porte de guarda municipal só pelo tamanho da cidade. Então a jurisprudência acabou ampliando o porte deles. Tem que ficar ligado nisso. Continuando a lista, agentes da ABIN e do GSI, policiais legislativos do Congresso, agentes prisionais, quem faz escolta de presos, guardas portuárias, pessoal de empresa de segurança privada e transporte de valores, mas só em serviço, atiradores desportivos, com regras específicas, auditores da Receita e auditores fiscais do trabalho, e ainda servidores que fazem a segurança em tribunais e ministérios públicos. Ufa! Nossa, gente, mas só por estar na lista, o porte automático, sem nenhuma condição? Não é bem assim. Tem muitas condições e detalhes. Por exemplo, alguns como militares das Forças Armadas, policiais em geral, agentes da ABIN-GSI podem portar a arma da corporação ou até a particular mesmo quando não estão trabalhando, parágrafo 1º. Agentes prisionais também, mas têm requisitos extras como dedicação exclusiva e formação, parágrafo 1º-B. Outros, como esses mesmos agentes ABIN-GSI, policiais legislativos, guardas prisionais, auditores, precisam comprovar de tempos em tempos que ainda têm capacidade técnica e psicológica, parágrafo 2º. Para guardas municipais, exige formação específica, controle interno, parágrafo 3º. Não é um direito absoluto para ninguém da lista. E tem um caso bem diferente, que é o porte para caçador de subsistência. Está lá no parágrafo 5º do artigo 6º. É para o morador de área rural, maior de 25, que prova que precisa da arma para caçar para comer, para alimentar a família. Sério? E como funciona? Ele pode conseguir um porte super restrito só para uma arma de uso permitido, de um tiro só, cano liso, calibre 16 ou menor. Bem específico. Mas se usar essa arma para outra coisa que não seja caçar para subsistência, aí comete crime. Parágrafo 6º. Entendi. E as armas dos vigilantes? De empresa de segurança? Isso está no artigo 7º. As armas são da empresa, não do vigilante, e só podem ser usadas durante o serviço. Se uma arma some, a empresa tem só 24 horas para avisar a polícia. Se não avisar, o diretor pode responder por omissão de cautela, parágrafo 1º do artigo 7º e também artigo 13. E claro, o vigilante precisa cumprir todos aqueles requisitos do artigo 4º para poder trabalhar armado, parágrafo 2º. Regras parecidas valem para as armas dos seguranças do Judiciário e do MP, lá no artigo 7º-A. Mas e o cidadão comum?
Aquele que não está em nenhuma dessas listas, mas talvez se sinta ameaçado, precise de porte por algum risco. Existe essa chance? Existe, mas é ainda mais excepcional. O artigo 10 joga essa responsabilidade para a Polícia Federal. Para conseguir esse porte, a pessoa tem que, primeiro, demonstrar efetiva necessidade, seja por causa do trabalho ou por ameaça real à sua integridade física. Aqui a análise da PF é bem subjetiva e rigorosa. Segundo, tem que cumprir todos aqueles requisitos do artigo 4º de novo: idade, 25, idoneidade, capacidade. Terceiro, já precisa ter arma registrada no SINARM. É um funil bem apertado mesmo. E tem mais. Se a pessoa que conseguiu o porte for pega armada e bêbada ou sob efeito de drogas, perde a autorização na hora, segundo o texto. Perfeito, acho que ficou bem claro quem pode ter a arma em casa, posse, e quem excepcionalmente pode andar com ela, porte, e que o porte é mesmo a exceção. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O que acontece com quem não segue as regras? Quais são os crimes que o Estatuto prevê? E isso, com certeza, é matéria quente de prova. Quentíssima. O capítulo 4 é todo sobre os crimes e as penas. Vamos passar pelos principais, aqueles que despencam em concursos. Primeiro, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. É ter a arma ou munição de uso permitido em casa ou no trabalho, mas de forma irregular, tipo com registro vencido. A pena é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Embora seja detenção, ainda é crime. Segundo, omissão de cautela. Artigo 13. É o descuido, deixar um menor de 18 anos ou uma pessoa com deficiência mental pegar a arma, ou, no caso da empresa de segurança, não avisar em 24 horas que a arma sumiu. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa. O foco aqui é a negligência, a falta de cuidado. E o caso de levar a arma para a rua sem ter o porte? Aí a situação complica bastante. É o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14. Significa portar, transportar, comprar, fornecer, emprestar, enfim, qualquer dessas ações com a arma ou munição permitida fora de casa do trabalho, sem ter autorização de porte. A pena já sobe para reclusão de 2 a 4 anos e multa. E um detalhe importante sobre o artigo 14. O STF declarou inconstitucional aquela parte da lei que proibia pagar fiança para esse crime. Então, hoje cabe fiança. E atirar por aí? Também é crime. Disparo de arma de fogo. Artigo 15. É dar um tiro em lugar habitado ou perto, ou em via pública, isso se o disparo não for um meio para cometer outro crime mais grave, né? Se for só o disparo em si. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. E a mesma coisa da fiança. O STF também derrubou a proibição para esse crime. Certo, isso tudo para arma de uso permitido. E se a arma for mais pesada, de uso restrito? Aí as penas aumentam significativamente. O artigo 16 cuida da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. São as mesmas ações: possuir, portar, transportar, mas agora com armas, acessórios ou munições de uso restrito. A pena base é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E o parágrafo 1º desse artigo ainda coloca no mesmo balaio várias outras condutas graves: raspar ou adulterar o número da arma, modificar a arma para ela virar de uso restrito, possuir explosivos sem autorização, vender arma para criança ou adolescente. Tudo entra como crime do artigo 16. E tem diferença se for de uso proibido? Muita diferença. O parágrafo 2º do artigo 16, que é uma alteração mais recente na lei, trouxe isso. Se a posse ou o porte for de arma de fogo de uso proibido, a pena dá um salto: reclusão de 4 a 12 anos. E o ponto mais crucial aqui para as provas: a posse ou porte de arma de uso proibido passou a ser considerado crime hediondo. Nossa, hediondo. Isso muda tudo, em termos de cumprimento de pena, progressão de regime. Exatamente. Essa distinção entre restrito, pena alta, mas não hediondo por si só, e proibido, pena altíssima, e hediondo,
é vital hoje em dia. Além desses crimes de ter ou andar com a arma, tem crimes ligados ao comércio ilegal. Tem sim. O artigo 17 pune o comércio ilegal de arma de fogo. É vender, ter em depósito para vender, fabricar a arma, acessório ou munição sem autorização. Pena bem alta. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. E o artigo 18 trata do tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do país de arma, acessório ou munição sem autorização do governo. Aqui a pena é a maior da lei. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Claramente para pegar pesado com quem alimenta o mercado ilegal, especialmente vindo de fora. E essas penas podem aumentar em alguns casos? Tem alguma causa de aumento? Podem sim. O artigo 19 diz que no comércio ilegal, artigo 17, e no tráfico internacional, artigo 18, a pena aumenta da metade se a arma envolvida for de uso proibido ou restrito. Faz sentido, né? O objeto é mais perigoso. E o artigo 20 traz outro aumento de metade da pena para vários crimes. Porte ilegal permitido, 14, disparo, 15, posse e porte restrito, 16, comércio ilegal, 17 e tráfico internacional, 18. Esse aumento acontece se o crime for cometido por quem faz parte daquelas categorias que podem ter porte, policiais, guardas, seguranças, artigos 6º, 7º e 8º, ou se o criminoso for reincidente específico nesses crimes do Estatuto. A lei é mais rigorosa com quem deveria proteger a lei ou com quem já demonstrou não respeitá-la. Entendi. E sobre liberdade provisória, nesses crimes mais graves? Ah, bem lembrado. O artigo 21 proibia a liberdade provisória para os crimes dos artigos 16, posse e porte restrito, 17, comércio ilegal e 18, tráfico internacional. Mas, assim como a inafiançabilidade dos artigos 14 e 15, essa proibição geral de liberdade provisória, do artigo 21, também foi declarada inconstitucional pelo STF. Hoje, o juiz analisa caso a caso. Ufa! Muita informação sobre os crimes. Além dessas regras de registro, posse, porte e os crimes, que outros pontos soltos do Estatuto costumam pintar em prova ou são importantes para quem está estudando? Sim, tem alguns pontos gerais que são figurinhas carimbadas. Primeiro, quem define o que é arma de uso permitido, restrito ou proibido? Não é a lei diretamente. O artigo 23 diz que é o Poder Executivo Federal, o governo, mas ele faz isso por proposta do Comando do Exército. Segundo, para reforçar aquela divisão de tarefas que a gente falou. O Comando do Exército, artigo 24, não só registra as armas restritas, ele também autoriza e fiscaliza toda a cadeia: produção, exportação, importação, comércio de armas e outros produtos controlados. E é o Exército que cuida do registro e do porte de trânsito dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. O Sinarme com a PF fica mais com o cidadão comum e o porte geral. Essa divisão é importante mesmo. Que mais? Terceiro, o que acontece com as armas apreendidas? O artigo 25 diz que, depois da perícia, e se não precisarem mais para o processo, o juiz determina o encaminhamento para o Comando do Exército. Lá, elas podem ser destruídas ou doadas para órgãos de segurança ou para as Forças Armadas. Tem até uma regra, parágrafo 1º-A, que dá prioridade para doar a arma para o órgão de segurança do estado onde ela foi apreendida se tiver ligação com o tráfico de drogas. Quarto, a proibição de fabricar e vender brinquedos, réplicas ou simulacros de arma de fogo que possam ser confundidos com arma de verdade. Artigo 26. A exceção é para instrução, adestramento ou coleção, mas aí tem que ter autorização. E a idade mínima? Quinto ponto. Idade mínima para adquirir arma de fogo. 25 anos, artigo 28. Tem exceções para algumas categorias profissionais lá do artigo 6º, mas a regra geral para o cidadão comum é 25 anos. Não 18, nem 21, 25. E por último, vale lembrar que a lei teve regras de transição lá em 2003. Deu prazo para as pessoas regularizarem as armas que já tinham, artigo 30, e criou a campanha de entrega voluntária, arts 31 e 32. A pessoa entregava a arma na Polícia Federal, ganhava uma indenização e se livrava de responder por posse irregular daquela arma. Foi uma medida importante na época. E aquele referendo de 2005, sobre proibir a venda de armas? Como a lei trata disso? O que ficou valendo? Boa pergunta. O artigo 35 da lei original propunha isso mesmo.
proibir totalmente a venda de armas de fogo e munição no Brasil, exceto para aquelas entidades do artigo 6º, polícias, forças armadas, etc. Porém, o próprio artigo, lá no parágrafo 1º, disse que essa proibição só valeria se fosse aprovada em referendo popular. O referendo aconteceu em outubro de 2005 e a maioria da população votou contra a proibição da comercialização. Ah, então o artigo não entrou em vigor. Exatamente. Na prática, o artigo 35 não tem validade. Para a prova, o importante é saber que a lei previu essa proibição, mas condicionou ao referendo. E o resultado do referendo foi pela não proibição. Excelente. Olha, passamos por muita coisa, mas acho que cobrimos os pontos cruciais. Tentando resumir a ópera para quem está focado no concurso. O Estatuto veio para centralizar o controle com o Sinarme, na PF, deixou bem clara a diferença entre posse, em casa-trabalho, que é a regra para quem tem registro, e porte, na rua, que é exceção, só para algumas categorias e casos raríssimos. Estabeleceu requisitos bem duros para ter arma, idade mínima de 25 anos, idoneidade comprovada, capacidade técnica e psicológica, e definiu vários crimes, com penas que mudam muito se a arma é de uso permitido, restrito ou proibido. Lembrando que o proibido agora é hediondo. Acho que dominar esses conceitos, quem faz o quê, PF versus Exército, as listas de exceção do porte e os tipos de crime, é o caminho, né? Perfeito. É isso mesmo. É uma lei complexa que tentou criar um sistema forte de controle estatal para tentar diminuir a violência armada. Para o candidato, o segredo é pegar a lógica do sistema. Registro é a regra, dividido entre PF e Exército. Porte é a exceção, cheia de detalhes e condições. E as consequências para quem descumpre são sérias, com atenção redobrada para a classificação da arma, permitido estrito ou proibido. E, claro, ficar muito atento às decisões do STF que mexeram em pontos importantes da lei, como a questão da fiança, da liberdade provisória e do porte dos guardas municipais. O diabo, como dizem, mora nos detalhes aqui. E para a gente fechar, saindo um pouco do decoreba para a prova, fica uma provocação para quem nos ouve. O Estatuto é de 2003, já tem aí quase 2 décadas. De lá para cá, o Brasil mudou, a tecnologia mudou, as discussões sobre segurança pública mudaram muito. Como será que essa lei, pensada naquele contexto de 2003, conversa com os desafios de hoje? Será que ela ainda atinge os objetivos que tinha lá no início? Ou talvez precise de ajustes para continuar relevante e eficaz? Fica aí para pensar. Bom, esperamos que essa nossa conversa detalhada ajude bastante na sua preparação. Mantenham o foco nos estudos, nos detalhes da lei e até a próxima.